Meus irmãos, graça e paz, tudo bem, tranquilo? Mais um dia que o Senhor nos concede para nos abençoar. Hoje um dia diferente, né? A gente com medo um pouquinho dessas conexões, temos apanhado um pouco, mas a gente aprende, né, pastor? Até chegar o Natal a gente aprende. Então hoje nosso culto está indo aí na quinta-feira ao ar, mas com certeza não vai deixar de te abençoar, não vai deixar de ministrar o teu coração. Semana que vem voltamos normalmente à quarta, vamos acertar aqui todos os problemas técnicos que estamos tendo, mas não viemos aqui para falar de problemas técnicos, viemos aqui para realmente poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, desde já, feche teus olhos aí, curva tua cabeça e vamos orar por esse tempo. Pai, graças damos ao Senhor. Porque em tudo, Pai, em tudo o Senhor tem estado conosco, a Tua mão tem estado sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos dando, Pai querido, da Tua presença. Então, mais uma vez, pedimos ao Senhor nesse dia, capacite-nos, nos dá da Tua graça, nos dê da Tua glória, do Teu poder, para que juntos, Pai, possamos viver a vontade do Senhor. Sei com a vida do pastor Helder, mais uma vez, na direção desse estudo, desta aula, contempla, Pai querido, para que juntos possamos aprender, ó Pai, da Tua parte, aprender com o Senhor através do Teu servo. E que juntos possamos, ó Pai, viver mais a intensidade do Senhor, viver mais o querer do Senhor, viver mais para Te glorificar e Te adorar. E ser, ó Pai, eficiente, ser, ó Pai, intencional a cada momento, a cada dia. É o que queremos orar ao Senhor e agradecer a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor? Tudo tranquilo, meu pastor? Graças a Deus. Firme e forte. Na dependência do Senhor a cada dia. Amém. Vamos então lá, pastor. Palavra é contigo. Fica à vontade aí para ministrar aos nossos corações. Olha aí. Que alegria poder estar com os irmãos e compartilhar sobre essa questão da igreja multiplicadora, preparando líderes que possam, de fato, conduzir outras pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. E hoje nós vamos tratar de um assunto, pastor, que normalmente, quando nós falamos de igreja multiplicadora, todo mundo quer saber sobre pequeno grupo multiplicador, aquilo que a gente chama de PGM. Então, agora sim, depois de mais de 10 aulas compartilhando sobre quais são os princípios, o que é discipulado, o que é RD, aprofundando os RDs. Agora sim nós vamos falar um pouquinho sobre PGM, essa quarta-feira e quarta-feira que vem vamos compartilhar um pouquinho sobre essa realidade. Mas vale sempre dar uma recordada da semana anterior. Pode passar, pastor? A minha pergunta é a seguinte: nós já aprendemos o que é a definição de igreja multiplicadora? Então diz lá, a visão da igreja multiplicadora é uma visão de multiplicação intencional. Nós temos muito falado sobre isso e esta palavra é foco quando nós pensamos na visão de igreja multiplicadora. Intencionalidade é foco, direção, baseada pelo menos em 5 princípios bíblicos com o objetivo de crescer a igreja local e com o objetivo de cumprir a grande comissão. Pode passar? A pergunta, então, eu quero gastar um tempo com os irmãos trabalhando. O que é PGM? Tem gente que já falou de tantas outras siglas. Eu quero compartilhar com você o que é PGM. É fácil a descrição. Pode passar, professor, está na próxima tela, diz o seguinte. Opa, antes da descrição está dizendo do livro, né? O livro Pequeno Grupo Multiplicador. Aquilo tudo que nós vamos compartilhar aqui, ele está falando sobre, nós podemos encontrar nesse livro Pequeno Grupo Multiplicador. E olha aqui, nosso pastor está já capacitado, já vi aqui o livro bem rabiscado e estudado sobre Pequeno Grupo Multiplicador. Esse aqui é o manual de como funciona. Se você quiser emprestado, olha, cuidado que o livro não se empreste, né? Não se empresta. Mas o nosso pastor tem o livro aqui na sua biblioteca. Pode passar? Pode passar também. O que não é PGM? Algumas coisas que algumas pessoas dizem que isso não é verdade. Não é um clube, não é um... Pode clicar, que vai ter várias
não é uma panelinha fechada. Lembra de panelinha? Os seres mais antigos lembram o que é panelinha? Aquele negócio, aquele lugar de pessoas que se gostam e que não deixam mais ninguém entrar dentro. Não, não pode ser. Não é uma organização também, não. Nós temos várias organizações na igreja e o PGM não tem essa finalidade. Também não é algo estático, algo parado. Pelo contrário, ele é dinâmico e cada dia tem que ser diferente do outro. O que mais? Não é necessariamente um negócio que acontece um dia por semana. É a nossa sugestão, mas não é exatamente isso. O que mais? Não é também... Parou. Travou. Não é apenas um estudo bíblico. Eu gosto de falar que pequeno grupo multiplicador, pastor, a gente faz na sala, tá? Ou na garagem, onde nós podemos fazer um círculo. O estudo bíblico a gente faz na mesa da cozinha, até porque depois o café já vem junto enquanto a gente estuda. Também não é um grupo de terapia, já que todo mundo vai falar, todo mundo vai expor seus pensamentos, não é também somente um grupo de terapia. Muito menos um bando de renegados, pessoas que não querem ir na igreja, então se reúnem para aprender por si só. Também não é. O que mais? Também não é apenas um grupo de oração. Tem oração, sim, é fundamental a oração, mas não é apenas um grupo de oração, uma reunião de oração. E, por último, também não é um grupo de tarefa, um grupo ministerial para tratar sobre as coisas da igreja. Veja, todas essas coisas alguém pode confundir. Então, vamos lá, pode clicar. O que é, então, PGM? Está aí agora descrito para os irmãos. É um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio de fortalecimentos, de relacionamentos discipuladores e de multiplicação de discípulos. Eu quero dissecar um pouquinho essa definição. A primeira coisa que me chama muita atenção é um pequeno grupo. E é interessante que ele comece pequeno, que ele cresça e ele multiplique. Às vezes nós gostamos de gente, eu já falei sobre isso. Às vezes nós gostamos de pessoas. Ah, pastor, eu quero um PGM na minha igreja, a gente tem 25 pessoas lá. Não dá para ser um PGM com 25 pessoas. Um pequeno grupo multiplicador pode começar com 4 ou 6 pessoas. E cada uma dessas pessoas vai trazendo alguém. Quando nós chegamos ali numa média de 15, 16 pessoas, o desafio é que nós possamos multiplicar. Vamos pensar que tem 18, então vai 8 para um lado, 8 para uma outra casa, com o objetivo de alcançar mais pessoas. Porque se nós tivermos muitas pessoas, não dá para interagir, conhecer, se relacionar, que é um dos itens que nós vamos compartilhar. A segunda palavrinha que diz ali é o pequeno grupo. E essa palavra grupo, ela é muito importante. Ele não é um grupo fechado, não é uma panelinha, mas é um grupo que fecha um dia, fecha um local e diz assim, você vai estar todas as semanas nesse local? Vamos. Então você faz parte do nosso grupo. Nós estamos acostumados com o grupo do WhatsApp. E tem tanta gente que entra no grupo do WhatsApp. E você já percebeu, quando tem muita gente, não dá para ler todo mundo, não dá para acompanhar todo mundo. Portanto, ele precisa ser um pequeno, mas ele tem que ser um grupo. Isso significa que se eu faço parte de um pequeno grupo, num bairro tal, eu preciso fazer parte daquele grupo. Ah, não, mas eu quero visitar, tem um pequeno grupo em outro bairro. Não, você faz parte daquele grupo. Você é membro daquele grupo. Nós precisamos compreender essa lição muito grande. Pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente. Uma sugestão uma vez por semana. Com o objetivo do quê? Primeiro, de glorificar a Deus. O objetivo da igreja, o objetivo também do PGM, e todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos
primeiro glorificar o nome do Senhor. Mas através do quê? Através de fortalecer relacionamentos. O que é relacionamentos? É amizade, é conhecimento, é aquela troca de uns aos outros. Relacionamentos discipuladores, buscando a multiplicação. O PGM tem finalidade de multiplicar. O que significa isso? De ter novas pessoas. Para isso, um PGM tem que ter visitantes. De preferência, pessoas que ainda não conheçam da graça de Cristo. Encher o nosso PGM com pessoas cristãs não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é agregar pessoas que ainda não conheçam da graça de Cristo e possam vir, venham somar conosco, vão gostar do ambiente, vão aprender de Jesus, e aí nós vamos multiplicar para um outro bairro, para a casa de outro irmão, e assim nós vamos alcançando as pessoas. Se nós fecharmos num grupo de crentes e reunirmos, irmãos, não é PGM. Ele pode ser um grupo de comunhão, ele pode ser mais uma oportunidade de nós estarmos juntos, mas não é pequeno grupo multiplicador. Deu para perceber a virada de chave? A multiplicação vem através dos visitantes que eu e você levamos no PGM. Pode passar, pastor? Nós vamos descobrir que os 5 princípios da Igreja Multiplicadora devem também acontecer nos PGMs. Todo PGM tem que ter oração. Começa com oração, termina com oração uns aos outros. Uma das coisas maravilhosas no PGM é que ninguém fica sem o seu pedido ser atendido. Todas as pessoas podem compartilhar e todas as pessoas vão orar um pelo outro. Talvez o seu RD vai orar junto com o seu visitante. Isso é importante. Oração faz parte do PGM. Evangelização discipuladora é os RDs em ação num pequeno grupo. Eu levo o meu RD, eu levo o meu amigo, eu levo aquela pessoa que eu tenho buscado falar de Cristo para ele. E aí nós vamos reunir, vamos desenvolver os RDs, evangelização discipuladora, relacionamento discipulador. O que mais? Plantação de igreja. Nossa, pastor, eu quero ter PGM, mas eu não quero plantar igreja. Queridos irmãos, quando nós começamos a multiplicar os PGMs, nós vamos descobrir que muitas pessoas vão agregar à nossa igreja. E aí nós vamos descobrir que nós precisamos, então, ampliar o templo da nossa igreja. Será que esse é o melhor caminho? Que tal? Aonde nós estamos, nos bairros que nós estamos, plantar uma outra igreja? Esse é o desafio. O desafio não é fazermos megas igrejas, mas em cada grupo que nós tivermos, nós temos oportunidade de plantar igrejas. E através dos pequenos grupos multiplicadores, com certeza nós vamos investir na formação de líderes, porque são os líderes que vão dirigir, não é o pastor que vai dirigir todos os pequenos grupos, mas nós vamos descobrir líder que vai estar à frente de um grupo, depois de outro, o seu grupo multiplicou, você tem que ter preparado outra pessoa para ser líder em outro local. Ou então, a pessoa que você preparou continua no pequeno grupo que você começou e você vai acompanhar o outro. O importante é a multiplicação de líderes. Isso é importante, a Igreja do Senhor cresce. E a dinâmica da compaixão e graça é desenvolvida também nos pequenos grupos. Aliás, é uma grande facilidade. Nós sabemos no pequeno grupo quais são as necessidades de cada um, a necessidade de cada um dos irmãos, dos visitantes que estão juntos, nós podemos suprir. Se alguém está passando alguma necessidade, talvez aí falte o mantimento, na semana seguinte a gente já traz cesta básica. Olha que coisa linda. Não precisa demorar para suprir a necessidade um do outro. O pequeno grupo multiplicador
nós vamos desenvolver os princípios de igreja multiplicadora. O que mais, pastor? O que a gente vai descobrir agora é que as mesmas coisas que nós estudamos nas 2 últimas quartas-feiras, importantes no relacionamento discipulador, também são importantes no PGM. Aquele raízes, os 6 itens, os 6 valores do raízes, também são identificados aí através do PGM. Primeiro, pode explicar, pastor, é o relacionar-se. É fundamental no pequeno grupo nós identificarmos as pessoas, conhecermos as pessoas, sabermos o nome das pessoas. As pessoas que vêm visitar o nosso pequeno grupo devem ser conhecidas, devem ser bem recebidas. Nós precisamos guardar o nome de todo mundo. Na igreja, muitas vezes, a gente não sabe o nome de todo mundo, mas o pequeno grupo dá para a gente saber, mesmo para aquele mais esquecidinho. Né? Segunda coisa, agregar as pessoas. Olha aí o Rá, a segunda letra do Raízes. Nós precisamos agregar as pessoas no pequeno grupo multiplicador. Aliás, o pequeno grupo multiplicador é um lugar muito saudável para agregar, porque todas as pessoas estão vendo. Ela tem condições de cumprimentar todas as pessoas, olhar no rosto de todas as pessoas. Isso é tremendamente mais fácil, muito mais fácil do que no culto da igreja. O que mais que acontece no pequeno grupo multiplicador? A palavra interceder. Raí, né? A oração que nós fazemos no pequeno grupo tem que ser para o nosso próximo. Tem que ser para aquela pessoa que nós estamos ali. Nós vamos orar. Eu volto a falar sobre oração. Quantas vezes no culto de oração nós fazemos os nossos pedidos? Eu sempre falo isso, pastor, porque é um trauma, né? Nós fazemos ali 20 pedidos de oração no culto de oração. E aí nós damos oportunidade para 1 ou 2 irmãos orarem. E os irmãos não vão lembrar dos 20 pedidos. E nós somos incluídos naquele. Senhor, tu sabes. Puxa vida, por que aquele irmão lembrou de um pedido, do irmão lembrou do outro pedido? Será que eles são mais importantes do que o meu pedido? No pequeno grupo multiplicador, nós temos a oportunidade de interceder por todos aqueles que estão lá. Por isso que ele deve ser pequeno. Porque se nós tivermos 25 pessoas, é difícil de nós formarmos grupos com 25 pessoas. Mas com 8, com 15, poxa, ainda fica bem mais fácil. O que mais que nós vamos identificar? Velar pelas pessoas. Isso é importante. O pequeno grupo multiplicador, nós vamos nos preocupar com cada uma delas. Nós precisamos, preste bem atenção, quando nós vamos começar a nossa reunião do pequeno grupo, nós precisamos saber onde estão todos do nosso grupo. Gostou? A igreja, às vezes, a gente não sabe onde estão, mas o pequeno grupo a gente sabe. Quem que está faltando? Por que está faltando? Liga para ele, manda um WhatsApp. Vamos perguntar, né? Então a gente já começa orando por aqueles que tiveram dificuldade de estar conosco. Isso é zelo, irmãos. Como é tão bom, né? Quando a gente vai começar uma reunião e alguém diz, nós estamos esperando você chegar, porque você é importante. Você já imaginou que alegria para essa pessoa? Depois nós vamos também pregar o Evangelho. Pode clicar, pastor, no pequeno grupo, nós vamos ensinar o Evangelho. E é fato, é fundamental, é prioritário, em toda reunião de um pequeno grupo multiplicador, ler a palavra de Deus e explanar a palavra de Deus. Mas não é sermão, não. É a leitura do texto bíblico e, no máximo, 10 minutos de explanação. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? Eu tenho conversado com o pastor Elivelto,
que a experiência de fazer algumas devocionais de um capítulo todo de um livro é um grande desafio, porque a gente quer falar mais, mas a gente tem que falar há pouco tempo, é só 5 minutos. Como que a gente vai resumir tanta coisa em 5 minutos? Mas são doses homeopáticas, são doses pequenas. Nós não estamos no pequeno grupo para pregar, nós estamos no pequeno grupo para simplesmente compartilhar o texto bíblico e dar oportunidade para que as pessoas também mastiguem, compartilhem aquilo que eles estão aprendendo da palavra de Deus. Por último, solicitar contas. No final de cada reunião do pequeno grupo multiplicador, nós temos o desafio, né, de perguntar, e aí, como que vai a sua vida de oração? Darmos tarefas. Talvez nesse solicitar conta também nós temos a oportunidade de convidar alguém, talvez o visitante, para tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso é solicitação de contas. Nós estamos preocupados com as pessoas. E aí, você já compreendeu o que é entregar a sua vida a Jesus? Você quer orar agora e entregar a vida a Jesus? Veja que a mesma estrutura dos elementos do Raízes no RD também são dinâmicas no pequeno grupo multiplicador. Pode passar, pastor. Olha aí, os elementos do Raízes, pode clicar, relacionar-se, acolher, interceder, zelar, ensinar o Evangelho e solicitar contas. Da mesma maneira que usamos esses mesmos elementos no nosso RD, também usamos no nosso pequeno grupo multiplicador. Pode passar. O PGM e a evangelização. Quero trazer um pouquinho de uma questão histórica para os irmãos. Por quê? Porque muitas pessoas têm nos criticado dizendo o seguinte: esse negócio de PGM é uma modernagem que vocês inventaram agora. Alto lá, irmãos. Pequeno grupo multiplicador é um nome novo que nós temos usado, PGM. Mas a dinâmica proposta é muito antiga. E eu quero mostrar alguns dados para você. Os cristãos, no seu cotidiano, anunciam e mostram Jesus, são os evangelistas mais efetivos. O que significa isso? Nós passamos um tempo da vida cristã onde nós tínhamos grandes evangelistas. Billy Graham, pastor, Nelson Famini, e alguns deles hoje são Tirt, e nós não estamos desprezando esses grandes pregadores, mas nós nos acostumamos de convidar pregadores que pregam a doutrina da salvação e fazem desafios, e as pessoas vêm aos montes, várias pessoas entregam a sua vida a Jesus. Não é errado fazer isso, mas sabe o que nós acostumamos? A gente acostumou simplesmente a convidar pessoas para vir na igreja. E nós tiramos a nossa responsabilidade de evangelizar. A melhor maneira de evangelizar é com a nossa vida. Veja aí um pouquinho do histórico dos batistas usando o PGM. Não era PGM. Esse livro, A Teologia do Evangelismo, eu estudei esse livro quando eu estudei lá na minha faculdade teológica. Não vou dizer quanto tempo, não. Pode passar. Olha o que esse autor disse. O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas no centro das cidades durante as próximas 5 décadas. Veja que ele escreveu isso em 67, 5 décadas, nós já passamos disso, hão de ser determinadas por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. Hoje a gente chama de condomínios. A denominação que negligenciar esse desafio há de se tornar rural e desaparecerá. Há 50 anos atrás, o que mais nós tínhamos de você mesmo morava em casa. A maioria em casa. E todo mundo que ia vender batia na porta nas casas. Hoje, a realidade nas grandes cidades são prédios,
condomínios e alguns com uma quantidade de moradores absurda. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Em São Paulo, nós temos alguns condomínios que têm mais gente do que algumas cidades do interior. Como que nós vamos alcançar esse povo? Bater de porta em porta? Ah, o irmão mora em condomínio? Então o irmão já está lá dentro. Como que o irmão vai abençoar esse povo? Abrindo a porta do seu apartamento, convidando seu vizinho. Simples assim. Pode passar, pastor. Uma outra citação é do L.O. Moore, esse livro, Multiplicando Discípulos, é a primeira produção desse livro quando a JUEP lançou em 1981. Hoje, a Junta de Missões Nacionais reeditou esse livro, tem uma outra roupagem, mas veja o que o L.O. Moore disse sobre a questão de pequenos grupos. Os líderes eclesiásticos, por toda parte, estão começando a perceber o vasto potencial que existe na abordagem feita a pequenos grupos, e especialmente no discipulado 1 a 1, para conseguir a multiplicação efetiva. Ele, há muito tempo atrás, em 83, ele já veio dizendo de que os líderes começavam a descobrir de que a efetividade de pequenos grupos era muito boa na pregação do Evangelho. Então não é algo novo que nós estamos inventando. Pode passar, pastor. Ele ainda disse em outro livro, Integração segundo o Novo Testamento, também estudei esse livro aí, que cada lar é um crente de um crente, é um posto missionário. Olha aí que casa bonita. Você já parou para pensar nisso? Cada lar de um crente é um posto missionário. Os seus vizinhos sabem que você é cristão. Os seus vizinhos são convidados por você para ir na sua casa, tomar um café e conhecer um pouquinho do Senhor. Olha que coisa boa, que oportunidade maravilhosa. O L.O. Moore escreve em 76, durante uns 300 anos, as igrejas primitivas usaram os lares como local das suas reuniões de ensino e confraternização. As Escrituras registram o desenvolvimento da igreja através dessas reuniões nos lares. Pode passar. Olha aí, este material, meus irmãos, nós já temos aí quase 40 anos. O PNE foi o Programa Nacional de Evangelização, onde trabalhávamos com recenseamento, ainda de casa em casa, não tinha tantos condomínios, série de conferências e especialmente evangelismo pessoal. Quantas vezes nós já fomos ensinados como pregar o evangelho para os nossos vizinhos e amigos e conhecidos? Pode passar. Os NEBs, lembra disso? Alguns irmãos vão lembrar. NEBs é Núcleos de Estudos Bíblicos, muito parecido com o pequeno grupo multiplicador. E alguém, pastor Carlos Peff, escreveu o seguinte: o programa NEBs constitui-se um dos mais urgentes métodos para o desenvolvimento das nossas igrejas, não por ser um método novo, não é novo, visto que foi amplamente usado pela igreja primitiva, como podemos perceber em vários textos bíblicos. Atos 5:42 diz que a igreja se reunia em casa e na igreja em casa. Atos capítulo 8, verso 3, as pessoas começam a dispersar e o evangelho vai alcançando essas pessoas. E assim sucessivamente Paulo vai saudando, por exemplo, Filemão, a igreja que está na sua casa. Trata-se então, não é de uma inovação, mas de uma recuperação de um programa muito bem sucedido lá no passado, que uma vez nós adaptamos ao contexto da sociedade moderna, nós vamos satisfazer plenamente as necessidades daquilo que nós temos vivido hoje. Veja o histórico desses grupos
de estudo bíblico e todos eles são importantes e nós temos, às vezes, esquecido dessa dinâmica. Pode passar, pastor? Qual é o diferencial, então, do PGM? Nós falamos de MEFs. O grande diferencial está na intencionalidade da multiplicação. Lembra que eu falei? Pequeno grupo multiplicador. O foco é agregar pessoas. Nós não temos conseguido trazer pessoas à igreja, mas nós conseguimos trazer pessoas na nossa casa. Nesse tempo de pandemia, como que a gente vai fazer? Ah, pastor, ninguém quer ir na minha casa por causa da contaminação do Covid. Meus queridos irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas. As pessoas têm convidado os seus amigos para participar da reunião do PGM virtual. E vários PGMs têm se multiplicado virtualmente. É lógico que não tem um abraço, mas tem lá, talvez no Zoom, a oportunidade de um conhecer o outro. Olha, hoje está na nossa reunião o meu amigo fulano de tal, e a pessoa vai participando. Talvez facilitou para as pessoas estarem junto conosco, porque ela não precisa ter aquela vergonha de ir na casa de uma pessoa que ela não conhece. Ela simplesmente abre a câmera do seu computador e ela vai ter uma reunião. Irmãos, que estratégia poderosa que nós temos pós-Covid. Mas a intencionalidade tem que ser em trazer pessoas para somar conosco no nosso pequeno grupo. O que mais, pastor? Creio que eu estou partindo finalmente dessa reflexão. Pode passar? Como que é formada, portanto, uma igreja discipular? A primeira parte é o discipulado 1 a 1, é o discipulado. Irmãos, essa é a virada da chave. E nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados a vir na igreja, assistir o culto, participar do EBD, participar dos jovens, participar de tantas outras coisas, mas nós perdemos o foco de que a tarefa que Deus deixou para nós é formar discípulos. Portanto, é prioritário que cada um de nós, irmãos, tenhamos uma lista de pessoas que queremos levar a Jesus. Isso é igreja, isso é a razão de ser da igreja. Enquanto nós não fizermos isso, não atentarmos para isso, nós não vamos agradar o coração de Deus. Relacionamento 1 a 1. Nós trazemos um pequeno grupo multiplicador, onde a pessoa vai conhecer outras pessoas, onde ela vai poder expor a sua posição, onde nós vamos estudar a Bíblia, onde ela vai ter vontade de ler e estudar. Quando termina a nossa reunião de 1 hora, ele vai dizer o seguinte: pronto, já acabou? Eu quero mais. É tão bom estar aqui junto com vocês. Mas a igreja discipular termina, pode clicar, pastor, na grande congregação. A igreja. Mas nós passamos primeiro no contato pessoal. Colega do trabalho, algum parente, alguém lá de casa, que nós assumimos para orar todos os dias, compartilhar a palavra de Deus, buscar esse relacionamento, trazer para um pequeno grupo. Aí, de repente, essa pessoa vai dizer: não, mas eu não quero nem a sua igreja. Mas um dia, quando você convidar, ela vai descobrir que tem vários outros pequenos grupos multiplicadores e várias pessoas se preocupando com pessoas. E a igreja será um lugar de multiplicação de vidas alcançadas para a glória do Senhor. Você pode imaginar o que aconteceu com a igreja primitiva? Os pequenos grupos são estratégia para nós envolvermos essa pessoa até que ela chegue na igreja. Pode passar, pastor? Chegamos, então, às perguntas, pastor. É um negócio interessante, né? Eu faço a palestra, mas quem pergunta é o pastor.
Não sei, né, se esse negócio está muito certo, não. Mas, pastor, contigo. É muito bom poder conversar. Eu vou passar as perguntas para os irmãos e depois, se for o caso, a gente vai. O interessante das perguntas que nós trabalhamos aqui, irmãos, é os irmãos também poderem compartilhar. Tire suas dúvidas, coloque aí no nosso chat para que possamos aí estar conversando sobre ela, mesmo que venha a ser, né? Hoje estamos na quinta, mas semana que vem voltamos na quarta normalmente, então que a gente possa, a gente retorna esse assunto, a gente não tem problema, não temos pressa para terminar, queremos realmente que você possa ser abençoado. Então, se você tiver dúvida, você quiser falar alguma coisa sobre isso, ou então no nosso WhatsApp, não tem problema. Mas a primeira pergunta que nós temos é: compartilhe um momento em sua vida quando você se reuniu com um pequeno grupo de pessoas e foi grandemente edificado. Então, que nós possamos, qual é esse momento, né, que nós realmente nos sentimos edificados, abençoados, ou tivemos a oportunidade, de repente algo que você pode também compartilhar isso, que você possa realmente escrever, né? Eu acho que a ideia de escrever, que de repente a gente nunca nem parou para pensar nisso, de repente a igreja, pastorado, de repente a igreja se torna tão automática, né? Culto quarta-feira, uma reunião aqui, culto domingo de manhã, EBD, se torna tão normal a cada dia, que nós nunca paramos para olhar, peraí, qual foi o dia que realmente eu me reuni? Falando de igreja, mas muito mais voltado num grupo pequeno. De repente a gente vai perceber que o culto foi bênção, o culto foi muito gostoso. Agora, nesse período de pandemia, a gente não está podendo fazer muito, mas de repente, antes da pandemia, teve o culto, foi bênção, de repente no corredor, numa conversa ali de um texto que foi mencionado, poxa, o pastor falou aquilo, o irmão falou aquilo, aquele louvor me abençoou. E naquele momento de reunião rápida, você foi abençoado. Imagina agora, então, nós possamos tendo um grupo pequeno, um grupo multiplicador, onde a gente vai ali para isso, para edificar e para ser edificado. Eu gosto muito, falando especialmente, antes da pandemia, a gente estava com os nossos grupos, eu participava de um, e eu gostava muito, porque eu ia, né, a gente tirava um pouco a capa pastoral, né? Ia como membro, ia para compartilhar mesmo as dificuldades, a rotina da vida. Às vezes, nunca cheguei de chinelo não, mas já fui de bermuda. Irmãos, estamos aqui para bater um papo. E era muito gostoso, onde eu podia... Às vezes os irmãos brincavam, né? Eu brincava com eles, olhe pelo meu trabalho, estou tendo alguma dificuldade, eles já assustavam, né? Mas era uma verdade, era gostoso, eles oravam, era muito, a gente sente falta e quem sabe a gente pode voltar, mas foram N momentos. Pastor, o que o pastor disse sobre esse período aí? O pastor com certeza tem muitas experiências, não só, mas também de outros irmãos, né? A grande questão é que nós ouvimos no domingo à noite o sermão do pastor e a gente tem que engolir, né? A gente escuta o pastor pregando e nós estamos tão acostumados a engolir sermão, diz, amém, pastor, gostei, legal. Tá, mas e daí? Tá? Uma das maiores frustrações que eu sempre digo, pastor, o irmão sabe disso, é que nós pregamos aí cerca de 52 domingos, no mínimo 2 vezes de manhã e à noite, mais de 100 sermões, e de repente a gente fala assim, qual é o fruto de tudo aquilo que a gente pregou? Quanto é que as pessoas absorvem? A escola bíblica dominical tem essa finalidade de repente, o professor dar aula e dar oportunidade para as pessoas trocarem ideias sobre o assunto. O pequeno grupo, ele tem essa oportunidade. E ele não está preocupado também em discutir todo o assunto, mas sim de levantar a lebre, de falar, escuta, o que é que o pastor pregou no domingo, o que é que esse texto diz, e nós podemos comentar, também não dá para ficar comentando o tempo todo, mas nós vamos suscitar o interesse das pessoas, o que muitas vezes não acontece com a mensagem do pastor. Nós pregamos e eu muitas vezes sinto que às vezes a gente prega e fala, ô pastor, gostei da sua mensagem, né? Gostou. O que você gostou? Ah, pastor, foi legal. Não, o que você aprendeu? Não,
Tá, é isso mesmo. Então, isso mesmo o quê? Tá? Então, quando eu uso a palavra de ruminar a palavra de Deus, é mastigar esse alimento, é compartilhar com outra pessoa. E no pequeno grupo a gente tem oportunidade, na igreja não tem oportunidade. Na igreja é um culto, quando nós ouvimos, e dali então vamos embora para casa com aquela mensagem. Se quero acreditar que uma boa parte dos irmãos, quando escutam a mensagem, param um tempinho para refletir. Eu realmente gostaria de acreditar que isso acontece. Mas pela prática que eu tenho conhecido, e eu estou falando isso de mim mesmo, pastor, é que a gente ouve a mensagem, se alimenta no momento da mensagem, e quando termina o culto, terminou também a mensagem, e a gente diz, bom, voltamos tudo ao normal. Sim. A vantagem do pequeno grupo é que eu vou ser, de certa maneira, inquirido daquilo que eu entendi do texto que nós lemos. Porque o gostoso dessa parte do compartilhar é que no pequeno grupo eu não estou simplesmente dando um estudo, não estou simplesmente colocando a minha posição, né, teológica, o meu pensamento. Eu estou pegando a mensagem e refletindo ela com a minha vida. Olha, essa mensagem veio assim na minha vida, olha, Deus ministrou assim na minha vida. E a gente já teve, né, creio que o pastor também já teve experiência de estar num PGM e alguém compartilhar uma mensagem que a gente pregou. Ele diz, olha, a mensagem de domingo falou na minha área assim, vamos dizer assim, falou em uma área que eu preciso melhorar no meu casamento. Só que no momento algum você mencionou numa mensagem qualquer coisa relacionada a relacionamento, a casamento ou a qualquer coisa semelhante. Mas a palavra para ele vem naquele... E aí que é gostoso. Por quê? Porque a mensagem agora está sendo transmitida através de vidas. Não é mais de um estudo, não é mais de uma posição, de um pensamento, mas aquilo que ela veio de encontro ao meu coração. Porque nós, quando estamos no púlpito, a nossa luta todos os dias é para que realmente, tão somente Deus ministre, e a gente possa ser um instrumento. Então a gente vai ver, Deus ministrou, Deus agiu. E isso é muito gostoso, né? Muito gratificante quando vê que já não fomos nós mais. Já não foi aquilo que eu falei, já não foi aquilo que eu preparei, foi o Senhor. Uma segunda questão, pastor, que está aqui, comente as razões pelas quais nossos modelos atuais de pequenos grupos não se multiplicam, não são PGMs, com S no final, né? Não são. O que a gente pode pensar, né? Que vem muito dessa questão mesmo, que se a gente não toma cuidado, o que a gente tem percebido muito, se a gente não toma cuidado, os nossos PGMs se tornam grupos de reuniões. Reuniões para comer, reuniões para falar sobre a Bíblia, reuniões para falar sobre a mensagem, que é o que a gente está falando, né? Não é a ideia falar sobre a mensagem, mas o que ela impactou a minha vida. Ela me mostrou uma deficiência na minha vida aqui. Então, quando isso se torna meio que tão somente teórico, discutindo aquilo, tanto que a gente fala, né, para alguns facilitadores dos pequenos grupos, olha, você não vai repregar a mensagem, você vai simplesmente conversar sobre ela, facilitar essa questão. E quando começa de uma forma errada, começa a ser algo monótono, chato. Tipo assim, eu estou ouvindo a pregação de novo, estou ouvindo de novo, ainda mais a gente pensa nós que pregamos, a gente ouve lá, a gente chega no PGM e a gente ouve outra mensagem, e isso é gratificante. A gente é edificante, aquela ideia do ruminar. O que o senhor acha, pastor, dessa questão? Quais as razões aí dos nossos modelos atuais não se multiplicarem? Eu penso que nós temos perdido o foco de ser da Igreja do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor, e nós nos reunimos para adorar o Senhor e torná-lo conhecido. A grande dificuldade é que nós perdemos isso. Né? Nós falamos que tem tantas vidas para salvar, mas quem é que vai trazer essas vidas? Então a grande questão é a preocupação que nós devemos ter por vidas que ainda não conhecem da graça do amor de Cristo.
Isso não significa marketing, isso não significa querer aumentar a igreja a todo custo. Não. Isso é a tarefa da igreja, expandir a mensagem de salvação. Então, a grande questão é que a ideia é que, através do pequeno grupo, por ser um grupo menor, nós tenhamos mais facilidade de trazer o nosso amigo, pessoas que trabalham conosco, numa reunião menor, porque na igreja é tão difícil. Eu vou suscitar aqui algo da minha infância, chamado de ar livre, que alguns chamavam de pescaria. Quando eu era criança lá em Santo André, todos os dias, todos os domingos à noite, antes do culto, nós íamos lá na praça da cidade e fazíamos um culto rapidinho, pregávamos o evangelho, e as pessoas que estavam ali, nós chegávamos, convidávamos para que ela pudesse ir ouvir a mensagem do Senhor. E quantas pessoas entregaram a vida a Jesus? O que eu penso hoje, pastor, é que a gente não preocupa com isso. Nós nos preocupamos em trazer a Bíblia, olha lá, trazer o celular, lembramos do nosso violão, lembramos talvez do instrumento, talvez aqueles que cuidam do multimídia. A gente lembra das coisas do culto. Mas quem vai ouvir essa mensagem? Os crentes. Então, a mesma razão porque muitas pessoas não são PGMs é a mesma razão que a gente tem visto nos cultos da nossa igreja. Está forrado de gente crente. Né? Vamos parar para pensar um pouquinho? Desculpa aí, pastor, de refletir. Você já parou para pensar que a senha que nós compartilhamos do culto de domingo à noite é a senha com os membros da igreja? Seria maravilhoso que o irmão dissesse assim: olha, eu quero 2 senhas, a minha e de um visitante. Com certeza. Mas nós nos preocupamos em nós estarmos no culto, em nós ouvirmos a palavra de Deus. É muito egocêntrico. Eu costumo dizer que igreja é lugar de descrente, para que nós possamos falar da graça e do amor de Cristo. Algumas pessoas dizem: pastor, mas por que eu vou convidar pessoas se o senhor não prega e não faz apelo? Aí a gente responde: eu não faço apelo porque não tem visitante. Né? Ou eu começo a fazer apelo para crente para ver que se converta. Né? É um negócio interessante. Mas é muito sério nós refletirmos isso. Aquela sede, aquela vontade de compartilhar, de trazer vidas, convicção de que as pessoas estão indo para o inferno, isso deve nos motivar a olhar as pessoas e tomar atitude. E como que a gente toma atitude? Amando essas pessoas, trazendo um pequeno grupo, envolvendo-as no pequeno grupo. Olha que coisa linda. Ele vai se envolvendo, vai conversando, vai participando, ele se sente parte do grupo antes de ser membro. A nossa visão hoje é que a pessoa só vai se sentir parte do grupo, e olha lá, depois que se batiza. É totalmente errado. Nós precisamos acostumar com pessoas não crentes no meio da nossa igreja. Deixa a pessoa vir. A pessoa está vindo, está ouvindo o Evangelho, está conhecendo as pessoas, está se sentindo bem. Um dia o Espírito Santo de Deus toca no coração dela. Ela está ouvindo. E um dia ela diz assim: sabe o que eu preciso fazer? Entregar minha vida a Jesus. É que muitas vezes a gente para pensar, o que eu tenho pensado bastante nesses últimos dias, últimos tempos, é sobre a ideia da igreja, né? Às vezes nós ficamos muito buscando a igreja que eu quero, a igreja que eu desejo. Esqueço de buscar a igreja que eu preciso. Qual é a igreja que eu preciso? De repente a gente tem que mudar o foco e pensar também: qual que é a igreja que o meu vizinho precisa?
Porque às vezes a gente quer modelar a igreja, não. Eu não trago porque a igreja é assim, a igreja é assado, tem tudo isso. Então eu estou pensando numa igreja que de repente o meu visitante, o meu familiar, alguém que gostaria de vir. Ah, o culto é assim, onde vai ser muito bom. Não, eu preciso pensar na igreja que ele precisa, não a igreja que ele quer. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso e levar mais a sério, eu até citei isso, tenho sido um pouco repetitivo, mas quando nós vemos alguém passando fome, nós nos sensibilizamos. E não que não devemos sensibilizar. Agora, não há o que eu quero dizer que quando nós vemos alguém indo para o inferno, nós não sensibilizamos o mesmo tanto como ele passando fome. E qual é mais importante? Saciar a fome física dele ou a eternidade? Voltando, não que não precisamos pensar na questão de ação social, mas acho que às vezes a gente precisa rever isso, né? Rever algumas questões e começar a pensar depois dos muros da igreja, o que está depois, o que está além, né? Ter visão, né? Além do alcance nessa questão. Meu pastor, vamos parar por aqui, porque a gente começa a pensar em algumas situações. Irmãos, tanto eu como o pastor Helder não temos aqui como juízes para julgar uma reflexão que nós fazemos com a gente. Quem está olhando para dentro, né? Nós também precisamos, né, repensar muita coisa, analisar muita coisa para que possamos a cada dia instruir os irmãos, mas que os irmãos também pensem. Então, essas duas perguntas que nós compartilhamos aqui hoje, né? Compartilhe um momento da sua vida quando você se reuniu com um pequeno grupo de pessoas e você foi grandemente abençoado. Compartilhe no nosso pessoal, nos grupos da igreja ou aqui mesmo no chat do YouTube. E depois, uma segunda pergunta, comente as razões pelas quais nosso modelo atual de pequenos grupos não se multiplicam, não se tornam PGMs. Os irmãos possam compartilhar isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência dos irmãos. A gente está aí nesse retorno aí para a gente estar ao vivo, estar junto com os irmãos, podemos compartilhar em tempo real. E hoje mudamos um pouquinho o dia na quinta-feira, mas semana que vem, em nome de Jesus, o pessoal da igreja aí que é bom nesse negócio vai nos ajudar aí para a gente poder, sem atraso, sem nenhum erro, sem falha nos áudios, sem nada, possamos estar junto, que vai ser bênção. Amém? Vamos orar então? Pai, louvamos a Ti, Pai. Mesmo com toda dificuldade, nós temos tido a oportunidade de Te adorar e Te glorificar. Continue, meu Deus, conosco, nos dando a Tua graça, para que possamos repensar realmente, ó Pai, nessa ideia de igreja, na ideia de como está o nosso relacionamento. Será que temos usado, ó Pai, o Teu Espírito sobre as nossas vidas para agregar pessoas? Será, ó Pai, que temos ensinado, temos evangelizado, ou temos dificuldade de prestar contas, queremos nos fechar? Pai, nos ajuda para ser a igreja que o Senhor deseja, nos ajude a ter a igreja que nós precisamos, uma igreja que realmente, ó Pai, vai moldar o nosso caráter a cada dia, vai, ó Pai, realmente nos formar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Então, Pai, continua conosco, nos dando a Tua graça, nos dando o restante de noite abençoado, uma semana na Tua presença, e que juntos, ó Pai, possamos continuar Te adorando e Te glorificando. É o que eu oro, Pai, e agradeço a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um beijo no coração, fique com Deus e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até semana que vem.